Dr. Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 30 do nosso grande seminário Processo Redentor. Ok? Amados, nós vimos no vídeo anterior a respeito do querubim ungido, cujo nome é Lúcifer, cuja transgressão subiu-lhe ao coração e veio a pecar contra Deus, dando assim origem ao pecado. Amados, e a partir de certo ponto, do desenrolar das tramas de Lúcifer, da sua maquinação, né? Deus decidiu então colocar um ponto final naquela situação. Veja o que registra Isaías no capítulo 14, no versículo 15. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amados, o problema de Lúcifer foi orgulho. O problema de Lúcifer foi inveja, querendo ser semelhante ao Altíssimo e, como consequência, ocupar o lugar de Jesus. O negócio dele era exaltar o seu trono. Já tinha um trono, e o negócio dele era exaltar esse trono ainda mais. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, está dizendo assim: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Meus amados, Lúcifer começou então, em função da sua inveja, em função da sua rebeldia, a desenvolver um processo de conquistar a simpatia dos seres angelicais, sempre tomando por base a comparação dele, si próprio, com Jesus, quando ele começou então a debilitar as nações. Isaías capítulo 14, verso 12 diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Amados, a Bíblia é muito clara. A inveja é um dos piores sentimentos que pode afetar a nossa mente, o nosso coração. Provérbios capítulo 14, verso 30, traduz a inveja como sendo a podridão dos ossos. Meus amados, apodrecer a carne é relativamente comum, mas apodrecer os ossos é uma coisa um pouco complicada. Os ossos, na sua maioria, eles ressecam, eles ficam sequíssimos, tá certo? Mas eles não apodrecem, ok? Então, a inveja ser uma podridão dos ossos é uma revelação de o quão grande é a sua perniciosidade, ok? O quão mal ela pode fazer para todos nós. Mas, no que é que deu tudo isso? Lúcifer, juntamente com os anjos, não só adeptos de Lúcifer, mas também os demais, foi julgado num determinado momento lá no céu, quando Deus fez uma reunião com os seres angelicais e permitiu que cada um fizesse a sua escolha no sentido de permanecerem ao lado do Criador ou se ajuntarem a Lúcifer na posição contrária a Deus. Ezequiel capítulo 28, verso 16 diz assim: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes contra o Criador. Então te lançarei profanado,
fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Amados, Deus é misericordioso. As misericórdias de Deus são infinitas. A gente pode ler sobre isso em Lamentações, capítulo 3, verso 22. Aonde está escrito que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque verdadeiramente as suas misericórdias não possuem fim. Mas a coisa chegou num determinado ponto, aquela rebelião, aquela macunação, aquela inveja, aquele sentimento de Lúcifer, se desenvolveu de tal maneira e criou uma situação em que Deus decidiu-se por colocar um ponto final em tudo aquilo e colocou a sua criação em julgamento para que todos fizessem uso do seu livre-arbítrio e pudessem optar entre o Criador e Lúcifer. Formou-se assim, então, dois grandes grupos, meus amados. Um grupo formado pelos simpatizantes de Lúcifer, no sentido de acharem que Lúcifer tinha razão, realmente ele era dotado de qualidades para ser semelhante a Deus, e que Deus era injusto não reconhecendo tanto valor, tanta sabedoria, tanto esplendor. E um outro grupo, aqueles que permaneceram fiéis e firmes ao Criador, sem se aderirem ao movimento de Lúcifer. De modo que todos os anjos puderam se posicionar, fazendo uso, portanto, do seu livre-arbítrio no momento de fazer escolhas. Foi assim que Deus julgou os seres angelicais e expulsou lá do céu, expulsou da sua presença os seres rebeldes, os seres que tornaram-se adeptos de Lúcifer. A Bíblia diz que 1/3 da criação uniu-se a Lúcifer, 1/3 da criação se posicionou contra o Criador. Meus amados, após a escolha de cada um, me parece ver Deus dando oportunidade dos indivíduos do grupo A eventualmente mudar de grupo, vir para o grupo B, ou os indivíduos do grupo B eventualmente mudarem de opinião e passarem para o outro grupo. De qualquer forma, após permitir que cada um avaliasse suas próprias decisões, Deus determinou a sentença. Foi quando Lúcifer e seus adeptos foram expulsos do céu. Todos juntos foram lançados do céu. Jesus, e registra Lucas, no capítulo 10, verso 18, ele disse lá naquela ocasião que ele viu Satanás como um raio cair do céu. Ok? Apocalipse, capítulo 12, verso 4, fala que a sua audácia, a sua lábia, a sua sabedoria, a sua estratégia levou consigo terça parte da criação dos seres espirituais. Meus amados, foi assim então precipitado lá de cima o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado nessa terra e os seus anjos foram lançados com ele. Meus amados, foi nesse momento fatídico que surgiram os demônios. Os demônios foram criados por Deus? Foram. Porque Deus criou todos os seres angelicais. Parte desses seres angelicais não souberam guardar o seu principado. E adaptando-se, sendo envolvidos na
rebeldia de Satanás, eles se tornaram anjos caídos por não guardarem seus ministérios, e foi nesse momento também, meus amados, que Lúcifer se transformou em diabo ou em Satanás. Ok? Amados, quando aqueles seres angelicais, agora caídos, após a expulsão da presença de Deus, entenderam a situação na qual se meteram e por que foram expulsos da presença do Criador, meus amados, houve uma grande revolta por parte dos mais poderosos, particularmente contra Lúcifer. Porque todos foram lançados de cima para baixo, tá certo? Nós já vimos isso em Isaías capítulo 14, verso 2. Ok? Quando alguns daqueles seres angelicais, especialmente os mais fortes, os mais poderosos, entenderam a realidade onde caíram, entenderam a realidade na qual se envolveram, então eles se revoltaram. E a revolta foi muito grande, meus amados, ao ponto de tornar a terra sem forma e vazia. Ok? Foi por causa dessa movimentação dos demônios, agora demônios, que a terra perdeu a totalidade da sua luz e as trevas começaram a tomar conta dela. Porque, meus amados, eu quero garantir para vocês, e isso está escrito em Isaías capítulo 45, verso 18, que a terra não foi criada sem forma e vazia. Deus jamais criaria a terra sem forma e vazia, ok? Ela se transformou sem forma e vazia por causa, em primeiro lugar, da expulsão de Satanás e seu séquito do céu para essa posição aqui, que é a terra. Em segundo lugar, porque esses seres angelicais foram transformados em demônios, em anjos maus, ok? Anjos rebeldes, dos quais uma boa parte Deus precisou prender em prisões quando ele decidiu fazer a segunda fase da sua criação, que foi criar, entre outras coisas, o ser humano. Ok, meus amados? Vamos ficar por aqui e estaremos encerrando essa parte da criação de Deus e da perda da posse da criação de Deus aqui no nosso próximo vídeo, que estaremos lançando daqui mais um pouco. Ok, amados? Deixa seu like, se inscreva no canal, nos ajude a tornar esse canal forte, porque esse canal, meus amados, é um canhão que atira as suas bombas lá no meio do inferno e perturba de uma forma efetiva e eficaz o mundo espiritual da maldade. Ok? Que a gloriosa paz do Senhor seja com todos nós e que a bênção de Deus encontre guarida nos nossos corações, na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. Podemos dizer amém? Amém. Glórias a Deus.